Olá, pessoal! Este é o episódio 7 do podcast Prazer Eu, apresentado por mim, Dani Calassa. Antes de escutar este episódio, sugiro que você ouça o episódio 0. Lá eu conto um pouco sobre a história deste projeto e do que você pode esperar encontrar por aqui. Vamos ao episódio 7. Manifeste sua voz. A coragem de parir sonhos. Estamos na temporada leonina, né? O Sol está em Leão e neste momento que eu gravo, a Lua também está em Leão. Este episódio vai sair um pouco depois, mas eu quero que vocês saibam que estou assim recebendo muito essa energia leonina. Há alguns dias aconteceu uma roda de mulheres. Eu ousei parir um sonho, que foi começar essa roda. Essa roda se chama Tenda Vermelha. Foi muito especial para mim. Foi muito gostoso estar entre mulheres, trocar, sabe? Histórias, compartilhar sentimentos e força. A gente entendeu, né, na roda que estar em conjunto, né, estar em comunidade cria uma força maior, vai juntando os nossos potenciais e isso é amplificado. Então foi muito, muito especial para mim. Eu agradeço a todas que ousaram criar esse movimento comigo. Muito obrigada, de verdade. E aí enfim, não tinha programado nenhuma postagem para o podcast, mas essa energia da roda tá tão forte em mim que eu acordei hoje e, enfim, parei para meditar, que é um hábito que eu tenho, e na meditação me veio, vou gravar um podcast. Vou gravar um episódio pro podcast. E foi isso. E agora eu tô aqui sentada gravando esse episódio. Dessa vez eu não escrevi, porque eu resolvi fluir com o coração. Leão tem essa energia do coração, ele rege o coração. Então, ele coloca para fora, ele emerge aquilo que está dentro do nosso coração, né? Da nossa essência. Então, eu vi muito desse fluxo dessa temporada leonina, que para mim é muito especial. Na roda eu expliquei e tivemos o privilégio de ter uma astróloga, que é a Amanda, que é uma astróloga que me acompanha, e ela esteve na roda e foi muito legal porque ela trouxe do conhecimento dela, trouxe muita coisa do conhecimento dela em relação à astrologia que amplificou o nosso olhar sobre o nosso mapa astral e sobre como encarar e entender essa energia leonina. Então foi muito especial, assim. E aqui estou eu, gravando este episódio para compartilhar um pouco do que eu estou sentindo em relação a esse sonho que eu parei e para, de certa forma, dizer, né, a vocês, coloquem seus sonhos no mundo, manifestem sua voz, vamos parir nossos sonhos, porque eles importam muito, não só para você, mas isso vai reverberar em alguém também, sabe? Então há algum tempo eu tenho esse sonho de ter esse espaço coletivo, em comunidade, de mulheres e para mulheres, para a gente construir, enfim, um espaço seguro para a gente edificar as nossas forças, para a gente amplificar, né, tudo isso, todas as nossas potencialidades. Essa roda, então, acabou nascendo agora, né, essa lua nova em Leão, é uma roda mensal que vai acontecer toda lua nova. Então, a cada lua nova, nós vamos celebrar a energia do arquétipo do signo, né, que rege essa lua. Então, agora foi Leão e na próxima vai ser em Virgem, dia 23 de agosto. Então, sintam-se convidadas, né, quem estiver me ouvindo a participar conosco. E eu vou deixar as informações na descrição, tá, do episódio, para quem tiver interesse. Foi muito especial para mim esse sonho ter nascido e essa roda ter nascido numa lua nova em Leão, porque Leão tem a ver com criatividade. E o meu ascendente é em Leão, eu sou pisciana, mas o meu ascendente é em Leão.
A Amanda, né, que é astróloga, ela trouxe isso, que como é meu ascendente, também é como se fosse um renascimento para mim. Eu tô renascendo e eu tô sentindo isso nessa temporada, que eu tô começando uma nova fase da minha vida, em todos os âmbitos, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Eu tô colocando no mundo projetos e sonhos que estavam muito guardados, muito escondidos, mas essa força leonina me trouxe energia e coragem para dizer não, agora eu vou manifestar a minha voz, agora eu vou colocar no mundo aquilo que eu sonho. Então, aproveitem essa energia, porque vocês também têm leão no mapa de vocês, vocês também têm essa força em algum lugar. Então, coloquem, né? Leão é sobre manifestar nossa voz com alegria, com criatividade, com pureza e com a essência do coração. E é isso que eu tô fazendo aqui, exatamente agora, gravando esse episódio. Então, manifestem a sua voz. Ousem colocar os sonhos no mundo. Ousem sonhar e colocar no mundo. Porque não adianta só a gente ficar num sonho. A gente precisa colocar na matéria, na realidade. Isso é muito, muito importante. Enfim, tem sido muito especial essa roda para mim. O nascimento dela foi muito especial. Eu disse na roda, eu sinto que eu tô parindo hoje, né? Esse projeto com vocês. E aí entra a ideia da tenda vermelha, que eu quero compartilhar também, porque eu fiquei impressionada aqui na roda, né? Nós éramos o quê? Umas 9, 10 mulheres. Acho que uma pessoa só sabia, de fato, já tinha ouvido falar nesse termo, tenda vermelha. E eu disse, caramba, eu preciso falar mais sobre isso, eu preciso contar essa história. E aí eu tô aqui também para compartilhar com outras pessoas essa história. A tenda vermelha, que é o nome que eu dei à roda, existem várias histórias em relação a esse termo, né? E aí eu vou contar algumas que eu sei. Diz que tradições judaicas e comunidades indígenas têm um costume, né? Ou tinham um costume, isso também numa época de 5 mil anos atrás, as mulheres costumavam se reunir em tendas vermelhas. E elas se reuniam na lua nova. Na lua nova, geralmente, era o que? O período em que elas menstruavam, né? A gente sabe que em comunidades, quando mulheres estão juntas, geralmente menstruam juntas. Existem estudos, enfim, algumas historiadoras dizem que em algum tempo, muito tempo atrás, né, nessa época de mais de 5 mil anos, porque a gente não tinha muita influência da luz externa e de outros fatores que influenciam atualmente o nosso ciclo menstrual, as mulheres menstruavam todas juntas, né? Então, sempre na lua nova. A lua nova, ela tem essa energia já do recolhimento, de introspecção, que está muito relacionada à menstruação. Então, as mulheres menstruavam juntas na lua nova. Então, nessas comunidades, elas se reuniam numa tenda vermelha, e esse vermelho não é porque era a cor da tenda, não sei dizer especificamente se a tenda era vermelha de fato, mas o vermelho vem falar sobre o sangue menstrual, sobre a cor do sangue, que também é a cor da terra, é a cor da vida. Então, a simbologia da tenda vermelha é essa: mulheres que se reúnem na lua nova, menstruadas, para se cuidar, né? Para trocarem, partilharem histórias, partilharem cuidados, trocarem receitas. Então tinham avós, né? Mesmo que não menstruavam mais, mas as mulheres mais velhas, mais sábias, faziam parte da tenda, porque elas compartilhavam histórias, elas estavam lá juntas. O intuito era mulheres estarem juntas. Então tinham meninas, crianças, e mulheres que menstruavam, né, que estavam na época de menstruar, todas juntas, mulheres, para partilharem saberes e para cuidarem umas das outras. E isso eu acho muito bonito. E era essa ideia que eu queria trazer para a roda. Então, por isso que o nome foi Tenda Vermelha, porque eu quero resgatar esse lugar seguro de apoio mútuo, de amor, de comunidade, que existiu e que pode existir, né? Eu sei que existe, sim, e entre mulheres. A gente só precisa trazer isso um pouco mais frequente. Então, a Tenda Vermelha nasce disso, esse nome surge dessas histórias. Aí diz que até hoje em dia algumas comunidades indígenas têm esse costume de mulheres se reunirem numa tenda em determinada época do mês e fazerem rituais. Então, isso não é um costume que está totalmente perdido, mas que é um costume que podemos resgatar, mesmo que nós não vivamos mais em comunidades como antigamente, né? A gente pode resgatar essa história. E esse é o meu intuito com a Tenda Vermelha.
como estamos falando, né, dessa energia de leão, desse signo de coração, desse signo de criatividade, de colocar projetos no mundo, projetos de colocar filhos no mundo também, né? E esses filhos podem ser projetos ou podem ser pessoas também, né? Filhos. Leão fala sobre isso. Eu tenho sentido muito forte, né? Essa energia. E tem algo que eu tenho estudado, que tem chegado para mim também, que tem muito a ver com a criatividade, que é a tecelagem. Eu tenho um oráculo que se chama Oráculo da Deusa. E aí esses dias eu tirei algumas cartas para mim e veio uma carta que remete a uma tecelã, né? A tecelagem, a gente fala de criatividade, porque é essa coisa, né, do tear, fio por fio, com paciência, esperar o tempo das coisas, né? A tecelagem também remete a uma ideia da teia de aranha, que é feita com muita paciência, no tempo dela, mas ela cria, né, aquela teia, a realidade dela. E as coisas chegam, né, como se ela criando a teia dela, a aranha criando a teia, o que ela precisa chega para ela, o alimento dela chega através da teia, né, porque os insetos, enfim, o que se prende ali naquela teia é o que ela vai se alimentar, ela não precisa ir atrás do alimento, o alimento chega até ela. Então, a energia e essa ideia da tecelagem é a gente criar a nossa própria realidade a partir da nossa criatividade. E que as coisas que a gente precisa, as coisas que vão nos nutrir, elas cheguem sem muito esforço, com leveza, no tempo delas. A gente entendendo que as coisas têm seu tempo. Então, enfim, saiu essa carta do oráculo. Como hoje eu quero falar sobre criatividade, sobre colocar projetos no mundo, eu achei que tinha muito a ver essa carta com essa energia leonina. E eu quero compartilhar com vocês o significado da carta. Sim, a deusa que saiu é Ixchel, o nome da deusa. Ixchel teceu a si mesma na sua vida para lhe dizer que está na hora de expressar a criatividade. É hora de atiçar o fogo, de deixar fluir sua energia criativa. Crie, seja ousada, mas também seja responsável e consciente. Quer suas criações sejam obras de arte ou obras da carne, filhos. A criatividade alimenta, costura os rasgos feitos em nossa vitalidade. Cura, ela é nosso direito por nascença e o sangue da nossa vida. Ela nos faz saudáveis e felizes. Nós, mulheres, temos a capacidade de criar. Nós damos a luz. Portanto, encontre tempo, crie um tempo, descubra o tempo de ser criativa. Bata esse tambor. Use aquelas tintas, faça essa cerâmica, calce as sapatilhas de dança, escreva aqueles romances, explore sua sexualidade, alegre-se com a própria criatividade. Crie da maneira que achar mais apropriada para você. Não deixe que nada a detenha. Você se sente bloqueada na sua criatividade porque não se considera tão boa quanto os outros? Seus filhos, seu parceiro, sua família, seu emprego a impedem de ser criativa? Pare de usar a criatividade para descobrir razões para não criar. Ixchel diz que a totalidade é alimentada quando você se abre à criatividade e a vive. E é sobre isso. A gente precisa alimentar a nossa criatividade, precisa encontrar tempo, porque é isso. Se a gente não encontra tempo para alimentar aquilo que nos dá prazer, a gente morre. E aí, assim, eu acho que essa questão da criatividade tá chegando para mim de uma forma muito forte, que eu tô lendo um capítulo do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Eu já li esse livro, sim, há algum tempo. E aí, também, coisas da vida e sincronicidades me fez, assim, algo chegou para mim e disse, ó, vamos ver esse capítulo aqui, que era o capítulo 10, eu acho, vou pegar já, que é La Llorona. E aí eu fui ver sobre o que se tratava o capítulo, era sobre criatividade. E aí nesse mito, esse livro fala sobre vários mitos e várias histórias, né, que a autora, que é Clarissa Pinkola, ela é uma psicóloga junguiana, então ela traz várias histórias e vai trabalhando arquétipos e significados em relação a esses mitos. E aí nesse capítulo especificamente, ela fala da história da mulher, dessa La Llorona, que ela acaba matando os seus filhos num rio que está poluído. E aí depois ela se arrepende e vai buscar os filhos e não encontra mais.
E aí ela passa para ela entrar no céu, digamos assim, porque ela também acaba se matando. É uma história triste, né? Mas vocês vão entender o significado. Ela acaba, para entrar no céu, ela precisa encontrar os filhos. E aí ela sai vagando no rio, procurando os filhos no rio poluído e não encontra. E essa é a história dela, ela fica chorando à procura dos filhos. E aí, esse mito, essa história é para falar sobre criatividade, tá? Eu talvez não tenha contado a história exatamente como ela está escrita no livro. É bom eu dizer essa ressalva, porque eu não sou muito boa de repetir a história exatamente como ela é, né? Mas é mais ou menos essa ideia. O importante é vocês entenderem que ela tá atrás dos filhos e que ela matou, certo? Porque a gente mata a nossa criatividade quando a gente não dá voz a elas, né? Não dá voz a ela. Então, esses filhos simbólicos não é o filho de carne que ela matou, mas é o filho da criatividade. Esse rio, né? E isso eu estou trazendo já os elementos que tem no capítulo. Esse rio que está poluído era o rio da criatividade, que essa mulher deixou ser poluído. E aí tem uma figura masculina que na história é o marido dela, conta como se o marido dela que fosse um dono de uma fábrica e ele que tinha poluído esse rio, despejando lá coisas da fábrica dele no rio. Mas essa história também não é sobre homens externos, é sobre o nosso, digamos assim, o elemento psicológico se chama ânimos, mas, enfim, como se fosse energia masculina, para simplificar, que todos nós temos. Homens e mulheres temos energia masculina e feminina. Então, é como se essa mulher tivesse deixado a sua própria energia masculina poluir o rio criativo, certo? Deixou de manifestar a sua voz, deixou de ser quem ela era em essência, e aí esse rio foi poluído por ela mesma, por um aspecto dela mesma, certo? Que é esse aspecto do ânimos que Clarissa traz no livro. Então, ela polui esse esse rio, e aí joga todos os projetos, que são os filhos dela, nesse rio. E ela não consegue se encontrar. Para ela encontrar a paz, né, que digamos seja esse céu, para ela encontrar luz, ela precisa reencontrar seus filhos, a sua criatividade. Só que o rio está tão sujo e ela não consegue encontrá-los. Então, quantas de nós nos vemos dessa forma, no rio poluído, imersas em atividades que sejam da família ou seja do trabalho e não conseguimos explorar a nossa criatividade, né? E a nossa sexualidade, porque uma coisa tem relação com a outra, né? É muito interessante, porque eu vou falando e aí vem vários elementos. Nosso corpo sutil, aqui estou falando do ponto de vista mais amplo, tem alguns chakras, né? Se você pesquisar na internet, você vai encontrar. E aí, um deles, o segundo chakra, ele fica na região da pelve e ele tem relação com criatividade e sexualidade, porque uma coisa tem a ver com a outra. Eu falei um pouco disso no episódio anterior, no episódio 6, sobre sonhos e prazer. Eu falei um pouco sobre essa questão da relação da criatividade com a sexualidade. Então, esse episódio é um pouco do complemento do episódio anterior. Quem não escutou, eu indico que você escute o episódio anterior, que inclusive fala sobre sonhos também, mas numa outra perspectiva. E é interessante porque a criatividade também tem a ver com o fogo. Na carta do oráculo que eu li, tem uma hora que ela fala, é hora de atiçar o fogo, de deixar fluir sua energia criativa. Leão é sobre criatividade e é um signo de fogo. E nesse capítulo que eu falei para vocês, que é o capítulo As Águas Claras, o Sustento da Vida Criativa, do Mulheres que Correm com os Lobos. Eu estou agora com o livro do capítulo 10. E aí na página 366 tem uma frase, tem um trecho que ela fala sobre o calor. Vou ler agora. O calor é um mistério. Ele de certo modo nos cura e nos gera. Ele é quem solta o que está preso demais. Propicia o movimento livre, o misterioso impulso de ser. O primeiro voo das ideias novas. Não importa o que o calor seja, ele aproxima as pessoas cada vez mais. Então, o calor é esse impulso, né, de ser você. Então, Leão, ele quer trazer essa essência de ser nós mesmos através do coração. Então, tem tudo a ver com essa energia do calor, né? Ele solta o que está preso demais, ele propicia o movimento livre. O calor
né, traz liberdade. Liberdade de expressão, de criatividade. A gente tem que aproveitar essa energia leonina, essa energia do fogo, essa energia da criatividade, para sermos livres. Ah, por que eu quero deixar minha criatividade fluir? Para ser livre. Porque quando a gente deixa a criatividade fluir, nasce um episódio como nasceu hoje, agora está nascendo, que eu não tinha programado, mas que veio. Porque hoje eu estou num dia tranquilo. E acordei com tempo e sem muita programação, porque eu coloquei isso no meu dia. Então, às vezes, a criatividade vai vir quando você dá espaço para ter um tempo para você, um tempo livre, em que você nem programe nada. Ah, agora eu vou ser criativa. Pode ser que você precise se organizar para um dia na semana fazer uma atividade que você goste, que tenha a ver com sua criatividade, seja escrever, fazer cerâmica, seja dançar. Pode ser massa, mas pode ser que você só esteja cansada, precisando descansar. E, inclusive, numa parte desse capítulo, desse livro, ela fala sobre isso, né? A gente vai estar tão sobrecarregado que vai ter uma hora que é preciso você descansar primeiro, para depois, então, deixar essa energia fluir. Então, às vezes vai surgir através do descanso. Um dia que você programou, eu vou descansar, aí vem uma ideia. Eita, quero fazer isso. Aproveita essa energia, aproveita essa ideia quando ela vem, sabe? Porque pode ser que isso se perca. Então, quando você está no fluxo da energia criativa, as coisas vão acontecendo, você tem que aproveitar. E entender que é fluxo, que a criatividade nem sempre vai estar lá em cima. Vai ter dias que você não quer ser criativa, não vai estar criativa. Isso é fluxo, isso é vida. Então, a gente aproveita no tempo que a gente tem, com as coisas que a gente tem, e aí a gente vai tecendo o nosso fio, né? Como a tecelã, vai tecendo os nossos fios no tempo que a gente consegue e construindo a nossa teia, para que ela possa captar como uma rede que capta aquilo que nos nutre, que nos faz bem, que nos faz feliz. Acho que era isso que eu queria compartilhar com vocês. Foi o que fluiu agora para mim. Aproveitem essa energia leonina. Aproveitem toda essa temporada. Se conectem com vocês mesmas, com a sua criatividade, com o seu coração. Vamos então, antes de finalizar este episódio, ao céu do dia. Hoje, né, o dia em que esse episódio está sendo postado, é 8/8. É um portal, o portal de Leão. A lua está cheia, na verdade está quase cheia no signo de Aquário. Ela vai chegar no seu ápice no dia 9 de agosto, amanhã. Então, eu quero falar dessas duas energias, do portal de hoje, 8/8, e da energia da lua cheia em Aquário, porque são energias que se complementam. O portal 8/8 também é chamado de portal de Leão, e ele vem falar sobre a nossa autoconfiança, ele vem realçar a autoconfiança, nosso brilho pessoal, nosso poder pessoal. Ele nos convida a brilhar e a confiar na nossa própria luz, a assumir nosso protagonismo, a colocar nossa criatividade no mundo. Hoje é um dia em que questões ligadas à autoestima, coragem e à criatividade ganham destaque. Então tem tudo a ver com a energia desse episódio, né? Eu falei sobre criatividade do início ao fim. E Leão vai ensinar que agir com o coração é a nossa maior forma de manifestar nosso eu, nossa essência, nosso eu superior. Aquário é o signo oposto complementar a Leão. Então, a lua cheia ela é sempre o signo oposto complementar ao signo que foi na lua nova. Então, a lua nova foi em Leão e agora a gente vai ter a lua cheia em Aquário. E Aquário é um signo que fala sobre o coletivo, sobre ousar, sobre autenticidade. Aquário vai nos ensinar que para construir nossos sonhos é preciso ousar, ser autêntico, criativo e original. E ele nos lembra que cada um de nós constrói o coletivo. Cada um de nós faz parte do todo. Então, nossos sonhos, eles não são só nossos. Eles são como sementes que o universo planta na gente por alguma razão. Mas planta com o intuito de que isso floresça, que isso brote, que isso germine e que isso dê frutos. E que isso traga benefícios não só para a gente, mas para o coletivo. Eu gosto de pensar assim, que nossos desejos mais internos, eles estão alinhados com o universo, né? Eles não são
apenas bons pra gente, eles são bons pro coletivo. Quando isso é bom pra gente de uma forma genuína e que vem do coração, isso também vai trazer coisas boas, trazer luz, trazer boas energias para quem está ao nosso redor. É assim que eu vejo o mundo, é assim que eu vejo todas essas energias. E espero que faça sentido para vocês também. Então é isso, aproveita essa energia, quem gosta de ritualizar, de meditar, se conecta com esse portal para colocar a tua criatividade no mundo. Agora é a hora, tá bom? E queria pedir também para vocês, né, quem curtiu, compartilhe esse episódio, porque a gente faz com que outras pessoas comecem a refletir sobre esses assuntos, né? Eu sinto que são assuntos muito importantes, pelo menos para mim, né? E quando eu ouço algumas pessoas que escutam o podcast falando como elas se sentem ao ouvi-lo, eu fico, caramba, isso é importante, sim. Precisa chegar em outras pessoas. Então, vocês me ajudam compartilhando com outras pessoas, porque aí só assim elas conseguem descobrir que esse podcast existe, tá? Eu quero deixar alguns avisos. O primeiro é que eu desativei a conta do Instagram do podcast. Resolvi deixar todo o meu trabalho reunido numa conta só, que é o @DaniCalacaMFC. Então, quem quiser acompanhar o podcast agora vai ser a partir desse Instagram, tá? Eu não vou manter mais um Instagram separado. E aí tudo que eu faço tá por lá. Quem, enfim, quiser ser avisado sobre quando saem novos episódios do podcast, já que vocês sabem que não tem uma periodicidade fixa, é quando vem a criatividade, quando o coração e a agenda permitem. Então, quem quiser ser avisado ou avisada sobre quando sai um novo episódio, existem duas possibilidades. Uma é você estar no grupo de avisos do WhatsApp. É um grupo de avisos em que eu aviso sobre novos episódios, sobre novas inscritas da newsletter e sobre outros projetos que eu tenho, como a Tenda Vermelha, que é essa roda de mulheres. Então, todo o meu trabalho eu criei um grupo de avisos para deixar lá. É um grupo silenciado, só para eu colocar esses avisos, de fato, para quem tem interesse em me acompanhar. Além disso, né, que essa era uma das formas, a segunda forma, para quem não curte muito o WhatsApp, é se inscrever na minha newsletter, porque lá, além de receber alguns textos escritos meus, né, você também vai receber avisos de quando saírem novos episódios. Então, sempre sai em conjunto um episódio do podcast e um aviso na newsletter. Por fim, eu convido vocês a participarem da próxima Tenda Vermelha, que vai ser no dia 23 de agosto, às 9h30 da manhã. É online, gratuito, tá certo? Basta se inscrever no link da descrição do episódio. Então, todos esses links, dessas coisas todas que eu falei, estão na descrição do episódio. Vai ser muito massa. A gente vai falar um pouco sobre a energia da lua nova em Virgem, e eu tô querendo trazer algumas coisas relacionadas à energia da deusa tríplice, que são elementos que eu tô estudando. Então, quem curtir esse tema, vamos junto comigo pra gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, tá? É isso. Muito, muito, muito obrigada por chegarem até aqui comigo. Foi um prazer compartilhar com vocês um pouco de mim. Até breve. Prazer, eu.